Olá a todos, eu sou Bernardo Fusato, ao meu lado Ivan Barbosa, sócio e fundador do Atica, e esse é mais um episódio do Highlights. Editor, empresário, escritor, cientista e inventor, funcionário público, filântropo, político e diplomata. É dessa pessoa que a gente vai falar hoje. Você provavelmente já viu uma foto dele, uma imagem dele em algum lugar. E Ivan, vamos falar do Benjamin Franklin hoje. Fala para o pessoal por que a gente escolheu falar sobre ele. O lugar que vocês já devem ter visto a foto é a nota de US$ 100. Até Isso. hoje a foto dele tá lá. O Ben Franklin é um modelo do sonho americano. Foi um cara que nasceu numa família extremamente pobre e, por mérito próprio, conseguiu virar um dos founding fathers dos Estados Unidos no final da vida. O cara era um gênio, não tem como comparar assim, o nível de proficiência que ele teve em várias áreas, mas como ele teve uma atuação pública muito grande, escreveu muita coisa. Existe muita informação sobre a história dele. Ele escreveu uma autobiografia e tem algumas biografias escritas por outras pessoas sobre ele. Então, é uma personalidade super interessante de estudar e também dando o devido crédito para quem nos chamou a atenção, o Munger gostava muito dele, né. O Charlie Munger falava muito do Benjamin Franklin. Em uma das assembleias da Berkshire, ele falou que estava lendo pela segunda vez uma biografia do Benjamin Franklin, que foi escrita por um jornalista super antigo, chama Carl Van Doren, que é um livrão de 880 páginas, alguma coisa assim. E para o Munger ter lido 2 vezes, eu falei: "Pô, deve ser interessante", eu fui ler também. Eu li faz um tempo já, então eu espero que minha memória esteja razoável ainda, mas o Bernardo leu mais recentemente, vai nos Boa, contar mais boa. informações aqui sobre a biografia do Ben Franklin. Boa, ótimo. O Benjamin Franklin, como o Ivan falou, ele é um dos founding fathers, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. É por isso que ele é também muito conhecido. Mas a vida inteira dele foi bastante diferente, onde ele teve atuação em diversos campos, como eu mencionei aqui no comecinho. Então a gente vai passar por cada fase da vida dele para explorar o que ele fez em cada um desses momentos e também aprender como ele se comportou, os comportamentos, as decisões que ele tomou, porque eu acho que tem muito que nós podemos absorver para a nossa própria vida. Ele viveu no século XVIII, lá para 1720, se eu não me engano, que ele nasceu, algo nessa Acho ordem. que é 1706. Isso, isso. E ele viveu muitos anos, ele morreu, se eu não me engano, com 83 anos, que para a época era muito, assim, excepcional. Poucas pessoas chegavam nessa idade. Eh, Na sua infância e sua juventude, aí cortando aqui do 0 aos 20 anos, ele, como o Ivan falou, ele nasceu de uma família pobre e ele se mudou de Boston para Pensilvânia, que na época era um dos estados, uma das regiões nos Estados Unidos, que estava se desenvolvendo. E ele começou, naquela época tinha ainda aquele formato de aprendiz, né? Uma pessoa jovem, aos seus 12, 13 anos, assinava um contrato de aprendiz e ficava até os 21 anos obrigado a trabalhar com aquela pessoa e se formando em algum artífice específico, né? Em algum trabalho específico, né? Nesse caso, ele foi trabalhar tipografia com seu irmão. E e aí logo nesse comecinho, ele percebeu uma coisa, e aí o Ivan vai se lembrar muito bem, que eu acho que foi uma das coisas que você inclusive absorveu bastante. Ele aprendeu que através da escrita, ele conseguia se destacar e exercer o poder. Por quê? O Benjamin Franklin, aos 15 anos, ele trabalhando na gráfica do irmão dele, que imprimia tanto jornais quanto livros, ele começou a escrever já algumas coisas, como, por exemplo, sátiras, poemas, poesias, e muitas vezes provocações à comunidade. E ele viu o poder que ele conseguia causar, né, as mudanças que ele conseguia causar tendo 15 anos. Então, esse histórico de escritor foi algo que ele levou para toda a vida, né, Ivan? E eu acho Sim, que dominar a escrita foi muito relevante para eles. Acho que sim, sem dúvida. você concorda? Até uma curiosidade pelo trabalho dele na era uma gráfica, né, o nome É, moderno aí da coisa era uma gráfica. isso. Ele tinha acesso a muitos livros e foi desenvolvendo o hábito de leitura, por causa desse trabalho, que ele ficou dos 12 aos pouco menos de 20 com o irmão dele, depois Isso. ele fugiu da prática, né, É, da gráfica do irmão e foi trabalhar em outra cidade, acabou sendo dono de gráficas depois. Mas ele tinha acesso a muitos livros e foi estudando. É interessante que ele quase não teve educação formal. é, Ele teve poucos anos de o que seria o nosso ensino primário hoje. E todo o restante da educação do Ben Franklin, inclusive o talento literário dele, foi de estudar todo dia mesmo. Eu lembro de algumas coisas, assim, eu lembro que ele falava que todo mundo tirava horas de almoço e ele almoçava rapidinho, sim.
né, ele não almoçava fora, ele preparava a própria comida. Salvo engano, ele virou até vegetariano, porque carne era caro, então para economizar, almoçar mais rápido, sobrar tempo, ele comia poucas coisas baratas na hora do E almoço para comprar e mais ficava livros. lendo. E para sobrar dinheiro para comprar mais livros. É, e também falava que ele ficava letárgico se ele tomasse bebida alcoólica, se comesse muita coisa, então É, ele comia pouco, comia coisa barata e ficava lendo. isso, E fez isso por anos e anos, e assim que ele foi se formando como escritor, e no auge ele foi reconhecido como o melhor escritor da era dele, né, da sim. época dos Estados Unidos. Legal. Falando até de alguns costumes da época, era comum, cerveja e pão ser, por exemplo, o café da manhã deles no trabalho. Logo nesse começo, ele percebeu que quando ele tomava essa cerveja, que era, obviamente, era uma cerveja muito mais pesada naquela época, né, não era o que a gente toma hoje, ele ficava muito letárgico e todo mundo ficava muito letárgico, os outros funcionários. Ele viu que ele era mais produtivo, então ele conseguia trabalhar melhor, né? Isso aí foi principalmente quando ele fugiu e foi trabalhar numa outra gráfica antes de ele fundar ele já na Pensilvânia. Sobrava mais tempo para ele estudar. Ele mencionava também que ele acordava às 5 da manhã para estudar, então normalmente ele estudava de manhã, antes de trabalhar, no almoço, no tempo que sobrava, e à noite quando chegava em casa. E o interessante, Ivan, que eu me lembro aqui do que ele menciona, é que ele teve um estudo clássico, né, ele teve uma formação completa, estudava filosofia, estudava Uhum, ciência, estudava arte, algo que, sem dúvida nenhuma, deve ter tido muito impacto na formação dele como pessoa, porque já na vida mais desenvolvida dele, ele era benquisto em todos os lugares que ele ia, porque ele tinha uma conversa, ele tinha uma capacidade de conversar com, por exemplo, a classe aristocrata da França, de uma forma de igual para igual, inclusive trazendo coisas novas. Ele, enfim, ele usava aquele repertório para encantar as pessoas. E foi assim que ele foi, inclusive, exercendo o poder político dele, e, enfim, a gente está até se antecipando um pouco, mas é a importância aqui, né, uhum, mencionada de ter uma formação que seja, de fato, que te traga um repertório que seja utilizado na prática, na uhum. vida prática do trabalho, mas também algo um pouco a mais, né? Sim. Eu até comentei que ele é o modelo do sonho americano, que ele é o self-made man original, né, ele fez quase tudo por esforço próprio. O que que é legal do começo da vida dele? Muito cedo ele desenvolveu um plano do que ele precisava fazer para ser bem-sucedido, né, isso tinha 2 vertentes, tinha uma que ele fez uma lista das virtudes que deveriam ser preservadas. Aí a lista dele eu nem acho que ela é a melhor lista, porque é uma lista longa e eu lembro de um item lá que era tipo higiene, que espero que ninguém precise ser lembrado pelo Ben Franklin, mas na época não era um É, hábito tão disseminado. Então sim, era coisa assim: "Olha, importante escovar o dente, tomar banho e tal", válido, mas espero que ninguém esteja nesse esse nível. nesse nível. Mas várias das outras virtudes coincidem com um negócio que eu acho, extremamente pertinente até hoje, que não se fala mais, que são as virtudes clássicas da filosofia grega antiga. Se você pegar várias filosofias fundantes de sociedades diferentes, a gente aqui é mais, baseado na filosofia cristã, mas tem a filosofia grega, tem a filosofia confucionista dos países asiáticos. Tem várias coisas que são sobrepostas, né, várias virtudes que são as mesmas. Eu vou falar em linguagem livre aqui, porque tem diferentes listas. A do Ben Franklin eram 13, salvo engano. Né, cada cultura tem a sua listinha, o jeito de colocar. Mas quais são as principais que são mais evidenciadas no Ben Franklin? Primeiro é a de diligência, de você trabalhar muito, ser disciplinado todos os dias, e daí que é o sonho americano, que se você for muito dedicado ao trabalho, muito, honesto, trabalhar direitinho ao longo da vida, você vai atingir a prosperidade dessa maneira. Então, diligência e honestidade estão entre as virtudes dele, né, e esse apreço pelo conhecimento e pelo autodesenvolvimento também, né, que o Ben Franklin evidenciava muito a necessidade de você ir estudando a vida inteira. O estudo não é alguma coisa que você dedique um certo tempo da vida e depois você pare e viva o resto da vida em cima daquilo que você construiu. É uma construção constante. A nossa função aqui também é basicamente isso, a gente estuda o dia inteiro, todo dia, fica sempre tentando entender como é que o mundo funciona, que já é difícil, e o mundo vai mudando, você tem que ir Sim. acompanhando o que está acontecendo e tentando entender como é que as coisas evoluem. Então são coisas atemporais, válidas até hoje, e é legal ver que ele não, diferente de nós aqui que pegamos isso lendo outras coisas, né, avaliando vidas de outras pessoas, o dele aparentemente foi inato. Claro que existia a literatura clássica naquela época, mas imagina, século XVIII, tem muito menos acesso a livros e tal, e ele foi pegando.
sabedoria de onde tinha no meio dele e construindo um código próprio, né, pra sistematicamente desenvolver essas virtudes nele mesmo. E tinha até um esquema lá que eu achei curioso, nunca tentei praticar dessa maneira, mas que ele falava que cada semana dele era dedicada para uma determinada virtude. E aí ele ia rodando esses treinos em virtudes específicas, ao longo do ano, nessas 3 Isso. virtudes. Nunca pratiquei dessa maneira, mas algo que eu já pratiquei e funciona é que você não deve tentar desenvolver muitas coisas ao mesmo tempo, porque é muito difícil. Desenvolvimento de hábito, exige uma atenção, um esforço mental atípico. Então, foca em poucas coisas. Desenvolve uma por vez até que esse desenvolvimento se torne natural. É igual aprender a dirigir ali. Quando você começa a aprender a dirigir, você presta atenção em tudo, no Sim, pedal, no câmbio, no volante, é muita coisa pra prestar atenção. Aí depois de um tempo você não presta atenção mais no volante, no pedal, você vai tudo no automático, você só presta atenção na rua. sim. Quase todas as habilidades humanas são assim, enquanto você está aprendendo, isso precisa de muita atenção, uma vez incorporado, isso requer menos esforço mental, e aí você pode passar a sua dedicação para aprender outra coisa. Sim. Inclusive ele se manteve estudando a sua vida inteira. Menciona em vários momentos, em todas as biografias que você lê sobre ele, que ele sempre foi um leitor ávido, mesmo quando ele trabalhava muito na época da independência, por exemplo. Então isso é algo que de fato foi possível verificar ao longo da vida dele. E essa questão das virtudes, acho que foi algo que ficou claro para mim, pelo menos lendo, que ele queria viver uma vida honrada, né? Não, e é impossível você viver sem ter uma formação de caráter, um caráter único, né, que seja verdadeiro, tanto quando você está em contato com as pessoas, ou no seu trabalho, ou sei lá, no que é que na sua atividade que você esteja fazendo, mas também consigo mesmo, né? Então essa unidade pessoal, ela pareceu estar presente ao longo da vida dele. Então a gente falou aqui do começo, que ele começou trabalhando com o irmão dele na gráfica, ele quebrou o contrato de aprendiz e se mudou para Pensilvânia, isso lá próximo dos 20 anos, e foi aí que ele começou a trabalhar em algumas gráficas. E tem uma parte importante aqui da vida dele, que ele fundou o grupo chamado Junto, Uhum, que está ligado com essa parte de estudos. E ele levou essa ideia de estar próximo de pessoas, né, de criar grupos de pessoas com interesses correlacionados e que se ajudam mutuamente ao longo da sua vida inteira. Você vê que ele sempre está buscando algum grupo, alguma associação, às vezes ele presida, lidera. Esse grupo junto que ele mencionou, era um grupo de estudo e discussões filosóficas e científicas entre jovens empreendedores. E aí ele tem vários perfis, várias pessoas que ele vai contando na sua própria autobiografia, ele fala bastante dessa época. E é algo que de fato, se você para pensar, faz muito sentido, né, você de sim, fato, está próximo das pessoas que têm interesses comuns e que você pode aprender em conjunto. Acho que você tem muito essa visão também, né, Ivan? sim. Aqui a gente tem a sorte de acabar usando a própria empresa como esse grupo. A gente discute muito, estuda coisas em conjunto, discute internamente. Mas eu acho que é uma prática excelente, porque a dificuldade de desenvolvimento intelectual é que você não sabe, assim, você gasta muito tempo buscando informações interessantes antes de gastar tempo aprendendo o que é interessante. Então você ter outras pessoas procurando e sinalizando para você: "Olha, achei um negócio muito legal, lê esse livro aqui que é fantástico", ajuda pra caramba. Tanto as indicações de ler Sim, esse livro que é muito bom, quanto esse livro eu já li, é muito ruim, não leia, sim, não perca seu tempo, sim. né. Então é ótimo ter pessoas com objetivo comum, né, e ter com quem discutir os assuntos também, né. Sim. Aqui no Arte a gente tenta fazer isso da seguinte forma: todo mês a gente discute um livro que a gente estudou, eh, principalmente relacionado à atividade de investimentos, né, que nos Uhum. dê esse é o principal foco. E o Benjamin Franklin, eles faziam no junto o seguinte: eles tinham uma biblioteca onde cada um poderia pegar os livros, né. Lembrem que naquela época não era fácil acessar os livros, não era todo mundo que tinha os mesmos livros igual hoje em dia, e a gente replica isso aqui de alguma forma, né, tem a nossa A gente biblioteca tem do que Kindle, é mais fácil tem ler a todo mundo ao mesmo tempo. isso, tem a biblioteca no Kindle e a gente vai ali trocando, então essa é o nosso grupo aí que a gente formou. E nessa época da vida dele foi quando eu acho que teve uma das principais mudanças, que foi quando ele fundou sua própria gráfica, Uhum. né, e aí logo depois também ele adquiriu um jornal da Pensilvânia mesmo, que estava quebrado, estava indo mal, e foi aí onde ele começou a exercer mais poder na comunidade, né, através dos conteúdos que ele publicava. E foi uma época um pouco difícil, porque ele fundou a gráfica dele através de empréstimos, né, obviamente não tinha dinheiro, mas
não lembro se foi o governador da Filadélfia nessa época ou algum outro empreendedor viu esse potencial nele, emprestou o dinheiro, adquiriu os tipógrafos, os equipamentos lá, teve que importar de Londres, né, na época isso não era produzido nos Estados Unidos, mas ele começou o empreendimento dele aí. E que foi dando muito certo, em paralelo com o jornal e também outra atividade que ele fazia, que era a publicação de livros. Então ele mesmo criou um livro, que até hoje ele é bastante rico, se você pegar para ler, se chama Poor Richard's Almanac. Então, o almanaque do pobre Ricardo, né, em português. Uhum. Mas, Ivan, acho que, essa parte empreendedora dele é muito rica, acho que dá para Sim. aprender muita coisa, né. Detalhes legais, né. Gráfica, naquela época, era um trabalho braçal e que mexia com tinta, eles deviam sair todo sujo Sim, da oficina lá da sim. gráfica. Então não é que era um negócio, altamente desejado. Ele começou numa atividade bastante braçal mesmo. E o jornal quebrado que ele comprou, não era uma equipe de jornalistas, É, era só o nome do jornal, isso. ele era o jornalista. É, isso, Por muito tempo, ele era o escritor, editor, isso, impressor, porque a gráfica era dele, ele ia lá e isso. trabalhava no jornal, né, e começou a usar isso para ter influência nos temas da comunidade local dele. Ele escrevia coisas que ele achava que mereciam atenção pública e começou a conseguir mobilizar a comunidade através do que ele escrevia. E esse livro que o Bernardo mencionou, o Poor Richard's Almanac, era um livro de um personagem fictício, ele Isso. escrevia como se ele fosse um homem de meia idade que tinha tido algum problema financeiro e precisava ganhar dinheiro e por isso ele ia escrever esse almanaque. Ele construiu todo um personagem para não falar que ele era um menino de 20 e poucos Sim, anos escrevendo, né, então sim, ele criou um personagem, um pseudônimo, como se fosse um homem de 50 e poucos anos, não me lembro ao certo. E muitas das coisas que ele colocava ali eram ditados populares, inclusive vários que ele mesmo criou. Alguns até chegaram para nossa cultura brasileira, aquele "saco vazio não para em pé" é um ditado sim, popular do Ben Franklin. Aí é difícil saber o que ele criou, o que ele pegou e adaptou, mas ele tinha o costume de tornar as coisas mais elegantes possível para se tornar memoráveis. Então, ele mudava um pouco os ditados populares para uma coisa que ele achava que era mais elegante e ia colocando nesse para Richards, que era uma coletânea de informações da época, coisas que hoje não tem mais valor, né, de, sei lá, previsão do tempo, sim. fofocas da época, mas essas sessões dos ditados e pérolas de sabedoria do Ben Franklin, que são as coisas que se tornaram mais longevas e a gente ainda acha. Isso, e essa época da vida dele durou mais ou menos uns 20 anos também, foi ali dos 20 aos 42, que foi a época empresarial dele. A gráfica foi bem, o jornal foi bem, as publicações de livros dele foi bem. Também teve outro papel importante, que foi a fundação da primeira biblioteca pública da Filadélfia, que até hoje funciona, tanto lá na Filadélfia como nos Estados Unidos inteiro, acho que até vários outros lugares do mundo criaram essa prática. E também foi quando ele fundou a Sociedade Americana de Filosofia, que inclusive isso aí já mais próximo dos 40, inclusive também está lá viva até hoje, então ele sempre deu muito enfoque nesse estudo de filosofia, inclusive ele é conhecido como filósofo, por exemplo, na França, ele era muito mais reconhecido como filósofo e cientista, enquanto nos Estados Unidos ele era mais reconhecido como político. Então é engraçado, assim, que alguns momentos da biografia menciona que ele era mais respeitado e mais querido, no exterior até. Então é bem interessante ver essa parte da vida dele. A tipografia dele deu tão certo que ele fez inclusive sociedades, né, com outros jovens com potencial que ele mesmo tinha treinado na tipografia, com gráficas e jornais em outras localidades nos Estados Unidos. Só que como ele teve sempre essa educação muito mista, né, de Uhum. diversos temas, filosofia, inclusive ciência, quando ele começou a ganhar muito dinheiro, ele fez o que muita gente fez, né, falou começou a tirar um pouquinho o pé do acelerador e começar a usar no sentido do trabalho, envolvimento direto no dia a dia com tipografia, já tinha muitos funcionários, começou a estudar e se dedicar às coisas, que na época eles chamaram de artes, né, mas, no caso a ciência estava envolvida, estava inclusa nesse termo antes. E foi quando ele iniciou ali os experimentos com eletricidade, que foi onde ele fez os principais trabalhos. Conta um pouco por aí, dessa época dele. Nessa época, conhecimento científico era muito menos desenvolvido. Então teve um período em que as pessoas faziam experimentos em casa e mandavam cartas lá para as associações científicas com as suas descobertas. E o Ben Franklin entrou nessa onda de fazer experimentos em casas, só que num período curto, ele ficou alguns anos fazendo experiências em elétrica, ele revolucionou a elétrica da época.
O experimento mais famoso dele é o que ele empina uma pipa com uma chave no meio do fio, né, pra provar que ele não morreria com um raio por causa da condutividade da chave, E que o raio era e eletricidade. que o raio era eletricidade, que também eles não sabiam naquela É, época. Aí tem todas as histórias se ele fez esse experimento mesmo ou não, porque hoje em dia se sabe, se ele tivesse tomado um raio de verdade, não ia sim. ter sido bom, né, poderia ter sido um fragmento de raio ali, não sabem se é uma anedota ou se ele fez alguma coisa similar de fato. Mas o fato é que ele entendeu que o raio tinha características elétricas e foi o inventor do para-raio, que era uma fonte frequente de incêndio. Hoje a gente nem vive mais com esse problema, você não vai Sim. ouvir falar de nenhum prédio pegou fogo porque caiu um raio, porque existe para-raio para todo lado. Mas naquela época várias construções eram destruídas por causa de incêndio, de tempestade. Daí ele foi o cara que descobriu como é que prevenia isso. Principalmente igrejas, porque normalmente era a parte mais alta da cidade por conta É. do topo, então era muito comum. Então Entre outras coisas, né, porque ele ficou mais famoso por causa das coisas em elétrica, até ganhou o equivalente que se fosse uma graduação pela Royal Yale, Academy of Science, alguma coisa assim, era a universidade britânica, né, de cientistas que era ultra renomado, é a mesma do Isaac Newton, salvo engano. sim. Mas ele fez um monte de coisa, ele foi o cara que inventou a lente bifocal para óculos, fez um aperfeiçoamento de seria o forno a lenha, né, chama Franklin Stove. Que gastava menos lenha para ter o mesmo poder de aquecimento. Era um negócio super relevante, tanto para comida quanto para aquecer, né, as casas. Então ele diminuiu o consumo de lenha lá da Pensilvânia por causa desse forno. E uma série de coisas assim, é interessante. Fez um instrumento musical, ele tocava vários, ele inventou Sim. um lá, que esse aí não pegou, hoje não existe mais. É. Mas, teve uma série de descobertas relevantes e um negócio super interessante que nessa fase da vida, ele não era extremamente rico, ele já tinha dinheiro suficiente para não precisar trabalhar, mas não é que era um bilionário, né, mas ele meio que se aposentou das funções de executivo dele, foi fazer esses experimentos em ciências, inventou um monte de coisa e essas coisas ele não fez patentes, ele distribuiu. Ele entendia que eram coisas que eram para benefício público, não para benefício próprio. Então todas as invenções do Ben Franklin eram de domínio público. Não, e essa questão do estudo dele, dá para você perceber ao longo da biografia que de fato era uma paixão, que ele tinha um interesse, porque inclusive na última viagem de navio que ele fez da vida, quando ele voltou da França para os Estados Unidos, muito próximo, muito, acho que 3 anos antes dele falecer, ele vinha fazendo experimentos, que ele ficava medindo a temperatura da água, ele gostava de estudar as correntes, porque ele tinha na cabeça dele que seria possível você utilizar as correntes para navegar, e aí seria uma navegação melhor e mais fácil, enfim. Então você vê que ele de fato vai sempre fazendo isso. Isso é um exemplo legal de como é que o cara era fora da curva. Na viagem de navio, que ele estava só indo para o outro lugar, que ele era obrigado a ficar, era uma viagem uns 20 dias, uma coisa É, assim, era um tempo bom. Na ausência de um entretenimento, né, pra ocupar o tempo dele, ele ficou fazendo esses experimentos e saíram coisas relevantes. Ele otimizou as rotas marítimas entre os Estados Unidos e a Europa, né, foi vendo como é que eram as correntes marítimas e falou assim: "Olha, se você mudar a rota dessa maneira, vai encurtar o tempo de viagem, porque você vai estar navegando a favor das correntes marítimas". E escreveu um livro com aperfeiçoamentos na engenharia dos navios. Sim, porque é ele não tinha bizarro. mais o que fazer, ele fez Sim, essas coisas durante a viagem. sim. Então É realmente incrível. E aí, só para dar uma ideia de, em termos de idade, em que época que a gente estava, isso aí foi entre os 40 e 60 anos dele, em termos de anos, né, depois de Cristo, foi em 1748, e 1766. Era mais ou menos aí que a gente estava. Nessa época também, foi quando ele começou a atuar mais na política. Ele foi enviado para Londres como representante do governo americano, nessa época, para representar as colônias. Foi um pouco também que Londres, o Reino Unido estava passando por dificuldades financeiras, e eles estavam começando a apertar um pouco mais as regras tarifárias em relação às colônias. Então, era necessário esse lobby, né, essa representação, para que não virasse um problema. Mas foi a partir daí que começou, de fato, a surgir já o interesse, a necessidade de pensar em uma independência, né. O que que você se lembra dessa época aí?
teve 2 fases da carreira diplomática dele. Inicialmente, ele não era a favor de romper os laços com a Inglaterra. Ele fez um esforço grande para tentar convencer o governo da Inglaterra a dar mais liberdade para os Estados Unidos e tratar de uma forma diferente do que aquela relação mais exploratória que o Império Britânico tinha com as colônias. Então, por muitos anos, ele ficou tentando ganhar uma independência parcial, né, continuar ligado à Inglaterra, mas ter um status diferente dentro do Império Britânico. Isso não deu certo, todo mundo sabe que não deu certo, culminou na guerra da independência americana, e nesse período de guerra, a a França era um inimigo histórico da Inglaterra. Sim, Então, para ter suporte na guerra, porque a Inglaterra era infinitamente mais rica que os Estados Unidos, tinha muito mais recursos, Ben Franklin se aproximou do governo francês e por muitas vezes conseguiu apoio militar e financeiro do governo francês para apoiar a causa americana na independência da Inglaterra. Então ele teve um papel crucial no sucesso da guerra, sim, né, por conquistar laços diplomáticos que permitiram que os Estados Unidos resistisse à guerra contra a Inglaterra. sim. Então ele teve essa representação dos Estados Unidos em Londres, onde ele ficou, se eu não me engano, mais uma década, ou próximo de uma década. Depois ele voltou para os Estados Unidos, onde eles ainda estavam se organizando. Foi nessa época que teve a questão da lei do selo, você provavelmente já ouviu falar disso na aula de história. Ele ganhou representatividade nos Estados Unidos porque ele foi um dos opositores à lei do selo, que era basicamente uma a Inglaterra aumentando as tarifas americanas. eh, e depois ele foi para a França e ficou também um belo punhado de anos lá, se não me engano, foi 9 anos, para conseguindo esse apoio na época da guerra, aí os Estados Unidos e a França e a Inglaterra estavam em guerra já. Eh, um destaque que eu acho que é dessa época, ele já tinha conquistado tanta coisa ao longo da vida dele, né, nessa reputação como filósofo, como cientista, como, ah, eles até mencionam na biografia como se ele fosse um amante da humanidade, tipo, ele era uma pessoa que no sentido de que queria ver a humanidade indo para frente, e era isso que ele tentava contribuir. Eh, o destaque é como ele era benquisto, né, como as pessoas gostavam dele e como ele usava isso ao favor dos Estados Unidos, né, de ganhar apoio, ganhar suporte. Na época, ele tinha um apoio não só do Luís XVI, que era o rei da França, como seus ministros, e também a aristocracia francesa, empresários, comerciantes que, obviamente, tinham interesse em fazer comércio com os Estados Unidos. Inclusive, dessa época, existe uma série na Apple TV chamada Franklin, onde conta toda a história logo que ele chegou na França até o fim da guerra. Então, é bastante interessante, é muito bem feita, vale a pena ver. Ivan, o que que você se lembra dessa época? O que que você acha que dá pra gente aprender com Benjamin Franklin? Até eu vou falar de um pouco antes, como é que ele saiu de empresário aposentado para cientista curioso e virou representante dos Estados Unidos nos temas da guerra. Depois que ele entra nessa segunda fase da vida, onde ele não tinha uma dedicação mais tão grande de tempo aos negócios, ele se dedicou a uma série de causas públicas. Então você comentou que ele foi o fundador da primeira biblioteca nos Estados Unidos, mas ele também fundou o primeiro corpo de bombeiros da Pensilvânia, teve atuação na fundação de hospitais da região, criou um centro universitário, ele inclusive universitário e ele criou uma das primeiras ementas padronizadas de ensino, inclusive de crianças. Bem lembrado. Então Inclusive essa universidade, ela virou a Universidade de Pensilvânia. sim. É, Então, assim, ler o livro do Ben Franklin é um exercício de humildade, porque o que o cara fez até os 40 anos, 40 e poucos anos, é mais do que a maioria das pessoas vai fazer ao longo da vida toda, mesmo tentando competir com os feitos dele. Ele teve atuação na guerra contra os índios, liderou lá um exército que foi lutar na fronteira que hoje é o Canadá, financiou esses esforços de guerra com recursos próprios, depois o governo meio que reembolsou ele. Mas ele teve um envolvimento muito grande. Eu lembro que nessa questão dos hospitais, eu tinha um amigo médico que estava tentando juntar apoio para criar um hospital, e uma série de pessoas falaram para ele assim: olha, apresenta o projeto para o Ben Franklin. Se ele achar que é uma boa ideia, a gente apoia também. Então ele foi angariando um poder político muito grande, né, por ter essa atuação tão ampla em tantas coisas que no final das contas deram certo. Aí acabou se envolvendo em política, ele foi secretário como se fosse da Assembleia Legislativa lá da Pensilvânia.
E quando eles tiveram que eleger um representante para ir lá negociar com o Império Britânico e depois com a França, foi o Ben Franklin, porque ele era extremamente hábil em diplomacia. Essa época da França, a França tem uma cultura que até hoje é muito socialite, né, de aristocracia, Sim, né, e ele navegava bem fazendo as pessoas gostarem dele, porque ele é um cara interessante por vários aspectos, né, conseguia conquistar a empatia lá dos aristocratas e dos políticos franceses, e muito do sucesso dele como diplomata era no que hoje a gente chama de soft skills. Ele sim. conseguia ser amigo de todo mundo e devagarzinho ir negociando as coisas que eles precisavam nos Estados Unidos. Bom, nessa época, eu lembrei também de uma coisa que ele fez, ele foi chefe dos Correios. Você lembra disso? Organizou os correios. E era uma época que, obviamente, as cartas era algo muito relevante, que era a única forma de você se comunicar, né, longa distância, e ele conseguiu reduzir muito o prazo de envios, assim, tipo, prazos que demoravam 10, 15 dias, ele reduziu para 3 dias, na época que ele era chefe. E aí foi a época que ele foi funcionário público, inclusive. Sim. Então, ele teve uma atuação muito ampla, né, sempre foram períodos, às vezes, de 3, 4 anos que ele fazia muita diferença nos lugares que ele estava, e ele participava de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, é legal você ver uma pessoa tão eficaz em vários campos diferentes, né. Tem muita coisa do mundo moderno que a gente não dá valor por julgar que é o básico do básico, mas na época que ele organizou os correios nos Estados Unidos, não tinha só o problema do prazo, tinha problema de extravio. Muitas Sim. cartas simplesmente não chegavam e a pessoa nunca soube que foi enviado alguma coisa para ela, coisa que a gente resolve hoje no WhatsApp, 100% de garantia de entrega super rápido, era um problema enorme de comunicação. Não, e nesse finalzinho, né, o que a gente já mencionou aqui sobre o finalzinho da vida dele, que ele foi responsável pela independência americana, né, teve um papel muito relevante. Foi assinado o Tratado de Paris em 1783, foi quando deu fim, de fato, à guerra. E quando isso aconteceu, os Estados Unidos ficou independente. Eles precisavam se reorganizar também, né, porque ainda não era um país, eram vários estados com vários governadores diferentes. Ele teve um papel muito relevante na Constituição americana, né, que foi bem no finalzinho da vida dele. O primeiro presidente americano, que foi George Washington, era muito amigo dele, era um amigo pessoal, inclusive é possível a gente pegar cartas dos 2, existem relatos, você consegue ler cartas que eles trocavam. Mas ele foi um dos poucos, um dos únicos, se eu não me engano teve ele ou mais 2 que assinou tanto a Declaração de Independência americana, né, quanto a Constituição. E ele teve papel relevante na escrita, ele mesmo participou ativamente, isso ele já estava, na Filadélfia de novo, depois que ele voltou para a França. Foi uma época rica, assim, que e esse foi o papel dele no impacto, acabou impactando o mundo inteiro, tanto pelas invenções e contribuições que ele teve em vários campos, mas principalmente na formação dos Estados Unidos, que se tornou uma grande potência. E uma coisa que é muito legal da biografia, que logo que aconteceu a independência, você tinha muitos franceses que estavam muito envolvidos, né, na independência, obviamente, porque estava apoiando os Estados Unidos, começaram a se interessar em querer ir para os Estados Unidos. Só que a França, naquela época, já era um negócio meio, você falou, né, meio aristocracia, socialite. Então, as pessoas de sucesso na cabeça deles era quem conseguia um cargo público muito bom, para Uhum. ganhar um salário muito bom, ou era um artista, porque naquela época o pessoal pintava, o pessoal, enfim, fazia todos os tipos de artes possíveis. E para filtrar essas pessoas, para elas não irem para os Estados Unidos, ele escreveu várias cartas, assim, abertas através da ele montou uma gráfica também na França, né, na casa que ele ficava, para fazer a influência política que ele fazia. E ele começou a divulgar essas cartas falando: "Olha, para os Estados Unidos, quem quiser ir para lá, tem que ir para trabalhar. Nos Estados Unidos, todo mundo consegue comprar terra, porque terra ainda é barato. Um trabalhador que for para lá, trabalhar para alguém, juntar dinheiro, poupar, viver abaixo dos seus do que gastar menos do que ganha, e ao longo do tempo vai conseguir construir uma vida, comprar terra e ganhar representatividade. Mas tem que ir para trabalhar. Artistas não vão ter lugar, porque ainda não tem esse nível de educação lá. Quem estiver procurando um cargo político, pra sentar em cima, né, não vai encontrar, porque lá também não tem, lá todo mundo é forçado a trabalhar no sentido bom da palavra. Então ele faz meio que esse filtro, e é legal que é de fato o primeiro desenho do sonho americano. Uhum. Que foi o que você falou no começo, né, a história da vida dele é o sonho americano. Só que eu acho que ele tinha isso muito claro
de que para o país prosperar, sim, era necessário você manter esse espírito forte. Então ele não queria que as pessoas de fora com os maus hábitos fossem para lá e inundassem, então ele também teve esse papel em garantir, em criar a cultura que ele considerava ideal, que permitiria o país ir se desenvolvendo. Foi muito interessante também, nessa época. E tem uma outra coisa que eu me lembrei, que ele fala que, assim, é meio óbvio quando você para pra pensar hoje em dia, mas que é aquela questão de que uma das decisões mais importantes da sua vida é com quem você vai casar. E sim. e ele é a pessoa, o Munger sempre fala isso, né, mas ele é a pessoa que o Munger ouviu falar, não sei se antes ou depois de ele ter casado, Sim. mas foi essa história. Que mais que você lembra aí, Ivan, pra gente Eu caminhar para o vou final? concluir aqui com uma nota de redenção, uma convicção antiga minha que eu mudei ao longo da vida. Quando eu era mais novo, eu não gostava muito de ler biografias. Eu preferia ler as coisas mais técnicas, livros de história e tal, do que ficar lendo histórias de pessoas. E eu vi o Warren Buffett falar que o Charlie Munger ele lia centenas de biografias, né, que ele era um ávido leitor de biografias. Eu falei: "Poxa, ele estuda há muito mais tempo que eu, é um velhinho sábio e inteligente, se ele faz isso deve ter um motivo". Vamos ler algumas biografias para ver o que me serve, incluindo a do Benjamin Franklin, foi nessa toada. E hoje em dia eu oriento bastante meus estudos, escolhendo personalidades para estudar, né. Então é mais fácil você entender quem que você admira em vida, né, no meu caso aqui o Warren Buffett e o Charlie Munger são referências óbvias para muita gente de mercado, né, não só pela atuação deles em investimentos. Aí você fala: "Bom, o que que essas pessoas faziam? Como é que elas se tornaram isso que elas são, que por algum motivo eu acredito que é algo admirável?". E aí que você começa a pegar as nuances das coisas, porque o livro técnico é só uma foto parcial, da coisa, não é como é que você constrói um intelecto que você admira, não é lendo coisinhas picadas. E através do Munger que eu cheguei no Ben Franklin, aí eu entendo, assim, a similaridade de convicções, de valores do Munger e do Ben Franklin, Sim, né, das coisas que ele herdou lendo as coisas sobre o Ben Franklin. E nós, de certa forma, herdamos do Munger, né, sim, muita coisa que eu faço, muita coisa do jeito que eu desenho os meus planos de estudo, as minhas construções de bons hábitos, foi vendo o que o Munger falava, que é claro que não é puramente o que o Ben Franklin falava, cada um vai lá e adiciona as suas coisas. Então eu também contamino, né, as origens puras aqui com o que eu acho que está certo. Mas é super eficiente você ir ancorando os estudos dessa maneira, né. sim, Você corta muito caminho, porque tem muito mais livro no mundo do que a gente tem tempo para ler. sim, Então você precisa dar jeitos espertos de cortar caminho. Esse é um jeito esperto de cortar caminhos. Escolha as pessoas admiráveis que vocês acham que são um bom modelo do que você gostaria de ser, e vejam que essas pessoas estão estudando, quem que elas admiravam. Outra coisa, a gente fez um highlights aqui sobre o Lee Kuan Yew. sim, Também fui estudar Lee Kuan Yew, porque o Munger falou que ele gostava sim, do Lee Kuan Yew. sim. Né, aí você vai puxando as referências. O Ben Franklin é muito antigo, então vai ser difícil você pegar ali quem que o Ben Franklin gostava. Ele vai falar que ele gostava do Aristóteles, sei É, lá. do Sócrates, ele fala de Sócrates e de Jesus, É. várias vezes. Mas o Lee Kuan Yew fala de algumas coisas, inclusive de algumas personalidades, que eu já anotei lá, quem eram as pessoas que ele admirava, algumas delas têm biografias, vou ler também. E assim a gente vai indo. Esse é um caminho, interessante de guiar seus estudos para desenvolvimento amplo, Sim, né. Eu acredito muito nessa questão de você se tornar um polímata, né, de estudar muitos campos e não ser um ultra especialista. Porque a vida humana é ampla. Não adianta a gente ficar aqui estudando só finanças, 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 saber tudo de finanças, mas não saber nada do resto. Que é um perfil que hoje, de certa maneira, se prega até. Mesmo que você trabalhe numa carreira de especialização extrema, ok, gasta 80% do seu tempo estudando aquilo, mas aloca algo, os 20% restantes, em estudos amplos. Isso tem um benefício que é difícil de rastrear, mas à medida que você adquire as grandes ideias de vários campos, isso contribui para o seu campo também. E também, fazendo justiça aqui ao mérito, esse é o conceito do Munger, dos modelos mentais, sim. de aprenda as grandes ideias de todos os campos relevantes do conhecimento humano e coloque isso no seu próprio ferramental. Então eu tenho tentado fazer isso há anos, tem muita coisa ainda para aprender, mas a gente vai com esse plano em mente, né, o que que eu posso aprender das grandes ideias que você aprende mais ou menos rápido, né, de campos importantes do conhecimento humano.
Boa, muito bom. Quem quiser estudar um pouquinho mais sobre Benjamin Franklin, o que a gente pode indicar é sua autobiografia, que ele mesmo escreveu. Se fosse para escolher só uma coisa para ler, seria esse livro. Tem em português, inclusive, uma tradução muito bem escrita, e é pequena, tem menos de 200 páginas. Depois tem a série, que eu já mencionei, na Apple TV, chamada Franklin, mas que só conta um pedaço da França e na guerra da Estados Unidos e Inglaterra. Tem a biografia do Carl, que o Ivan mencionou, e também tem uma biografia nova do Isaac, É, right? Walter Isaacson. Walter Isaacson, isso, que é o mesmo que escreveu a biografia do Steve Jobs, que é mais recente, também deve ser muito boa, a gente não leu ainda. Mas fica aqui nossa indicação, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma sugestão, podem mandar aqui pra gente, para um tema que vocês acham interessante, a gente pode estudar e talvez vir aqui fazer mais um episódio, e a gente fica à disposição. Um abraço.